Pessoal, então é isso, bem-vindos. E eu já quero começar pedindo para vocês colocarem no chat a única certeza que a gente tem nessa vida. Por favor, escrevam qual é a única certeza que a gente tem nessa vida. Opa, a Kalika já rápida no gatilho. A morte. Marcelo também, a morte. A morte, o desencarne, a passagem, que morreremos. Qual a única certeza que a gente tem na vida, Catarina? O fim dela, o fim da mesma. Exatamente. A única certeza que nós temos é que nós morreremos, que essa vida não é infinita. E aí, algo muito interessante, a gente pode pensar. A morte não é uma questão de dinheiro, porque dinheiro não evita a morte. Dinheiro pode prolongar a vida? Sim, conhecimento também pode prolongar. Pessoas inteligentes morrem também. Podem morrer mais saudáveis, podem morrer mais para frente, pessoas ricas morrem também, podem morrer de certa forma até mais bonitas, né? Dependendo da customização, mas uma coisa é fato, não se pode evitar a morte. Não se pode evitar a morte. Então, a morte não sendo uma questão de dinheiro, nem de conhecimento, nem de nada. A morte é uma questão de uma coisa só. Coloquem no chat para mim. A morte é uma questão de... Completem essa frase. A morte é uma questão de... Isso, Beto. Exato. Seguido pela Andréia, pela Catarina, pelo Marcelo. Exato, Catarina. A morte, a condição para a morte é estar vivo. E a morte é uma questão de tempo. A morte é uma questão de tempo. Então, a única certeza na vida é a morte. A única certeza na vida é o fim desse estado que a gente se encontra, independente do que veio antes, do que vai acontecer depois, mas a morte é um fato. Não conheço ninguém na história que não morreu, né? Sem contar os que estão vivos, mas alguém que deixou de morrer ou alguém que vive desde o início e que nunca morreu. Então, a morte é uma questão de... E assim como a morte é inevitável, ela é apenas uma questão de tempo. O tempo é a única coisa que realmente é a única variável aí que a gente não pode negociar. Então, sendo a morte uma questão de tempo, a gente vê que tempo não é dinheiro. Tempo é vida. A gente que transformou essa frase, porque desde a primeira pessoa que nasceu, tempo é vida. Que a primeira pessoa que nasceu também teve que a primeira pessoa que morreu. Então, desde a primeira vida, e que não precisa ser pessoa, né? Que pode ser qualquer ser vivo, todos morrem. Desde o primeiro ser vivo, a morte é um fato, porque morte e vida andam juntas e ela sempre foi uma questão de tempo. Esse negócio de que tempo é dinheiro é muito novo, porque na verdade tempo sempre foi vida e tempo nunca vai deixar de ser vida, e vida nunca vai deixar de ser tempo. E por isso, o valor do tempo, porque enquanto o tempo passa, é a vida que está passando. E a maior prova de amor que nós podemos dar para uma pessoa, a maior prova de amor que você pode dar para uma pessoa se chama pontualidade. Isso é muito interessante, né? Porque como? Na verdade, quando você é pontual, você respeita o tempo do outro. E quando você respeita o tempo do outro, você está respeitando a vida do outro. Então, deixar as pessoas esperando é o maior atentado, né, à vida. É a maior agressão à vida da pessoa. Imagina quantas pessoas já te deixaram esperando numa sala de espera de um médico, ou um dentista, ou um amigo que você chegou pronto e teve que ficar meia hora esperando ele terminar, e o tempo passando. E às vezes a gente fica esperando e fazendo nada, folheando uma revista na sala de espera ou olhando para uma televisão que está ali ligada num programa padrão. Também um mecânico que te promete entregar um carro em um dia de manhã e te entrega no final do dia. O tanto de tempo que ele come da sua vida com esse atraso, se nós formos juntando tudo isso, dá um tempão na vida. E a vida passou.
Como eu evito que as pessoas roubem este meu tempo, me deixando esperando? É possível você não permitir esse roubo do tempo, se você não se permitir ficar à toa e deixando o tempo passar. Então, isso a gente vai falar um pouco hoje, mas eu queria só dar um exemplo que é prático, que é da minha vida. Como eu tenho as minhas tarefas organizadas e sempre à mão, elas estão anotadas aqui no meu celular, sempre que eu tomo simples, desde um Uber que vai demorar 5 ou 10 minutos, eu passo a mão no meu celular e o que eu faço? Eu olho as minhas tarefas e vejo o que eu posso fazer, porque às vezes é uma resposta que eu tenho que dar para alguém, às vezes é um e-mail que eu tenho que responder, ou um compromisso que eu fiquei de marcar na minha agenda. Eu já posso fazer. É impressionante como em 5 minutos a gente pode dar andamento em alguns processos críticos que estão parados, só que a gente só faz isso se a gente tiver a mão. Porque às vezes uma pessoa que tem meia hora numa sala de espera do dentista, ela não sabe que aquilo vai durar meia hora, quer para mais um minuto. De repente mais um minuto, aí se passaram 10. E mais um minuto, e se passaram 11, de repente mais 10, e se passaram 21. E aí isso vai se assomando. Então, independente do tanto que uma pessoa vai me deixar esperando, porque isso é uma incógnita, né? Às vezes você sabe quanto tempo vai demorar. Você chegou na rodoviária, falta meia hora para pegar o ônibus. Ótimo. Ninguém te deixou esperando. Você que chegou adiantado. Ou você chega no dentista e começa a esperar, você vê que deu 2, 3, 4 minutos, ninguém te atende. Você não sabe se aquilo vai durar pouco ou durar muito. Então, eu passo a mão na minha lista de tarefas e vejo quais delas eu posso fazer. Então, eu me pergunto, o que eu posso fazer no telefone? O que eu posso fazer no notebook? Vai que o notebook está na mochila. O que eu posso fazer com a internet? E se está no lugar que eu não tenho internet? O que eu posso fazer offline? Porque sempre tem alguma coisa que a gente pode adiantar. Então, enquanto me deixam parado, eu não fico parado. A única pessoa que pode respeitar o nosso tempo somos nós. Esperamos que os outros também respeitem, mas quando eles não respeitam, nós respeitamos. Então, nenhuma fatia de tempo eu fico parado. Eu tenho uma lista de tarefas para fazer, imagino que vocês também tenham listas enormes para fazer. E 5, 10, 15 minutos ou meia hora dá para desempatar vários projetos. Então, o fato de ter uma organização das suas tarefas vai te ajudar muito. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala de gestão de tempo, e esse é o mito que a gente vai quebrar hoje, que muita gente que fala sobre produtividade vem de gestão de tempo, fala de gestão de tempo, isso assim é a maior mentira, é a maior farsa que pode existir. Uma pessoa não vai conseguir te ensinar gestão de tempo. Porque gestão de tempo não existe. Não existe gestão de tempo, se a gente for pensar no conceito mesmo. O que é gestão? Né? A gestão é administrar algo. Então, quando eu faço gestão, eu posso fazer gestão de conhecimento, eu posso fazer gestão de pessoas, eu posso fazer gestão financeira, eu posso fazer gestão de praticamente tudo, menos do tempo. Porque o tempo é o único fator que é igual para todo mundo e não se permite gerenciar. Eu tenho 24 horas, vocês têm 24 horas, meus filhos têm 24 horas, a minha cachorra tem 24 horas por dia. E é isso. Não dá para gerenciar. Algo que eu faço gestão é algo que eu acumulo, solto um pouco, breco, aumento a velocidade, diminuo a velocidade, tipo uma linha de produção. Então, mas o tempo em si, enquanto a gente está aqui, ele está passando. E ele não, assim, ele não liga muito para a gente. Porque ele simplesmente passa. E quando ele passa, a vida passa. Então, não existe gestão de tempo. O que existe é gestão de vida. Porque a vida transcorre no tempo. Se eu faço uma boa gestão da minha vida, eu não reclamo que o tempo voa. Eu não reclamo que eu queria mais tempo. Porque ele é suficiente. Nós não construímos a vida que a gente quer economizando tempo. Nós construímos a vida que nós queremos e o tempo se economiza por si só. Então não é uma questão de tentar construir o tempo. A questão é construir a vida. E aí o tempo é suficiente. E nós nunca estaremos prontos para morrer. Porque a vida é uma constante evolução. Nós nunca estamos prontos nem hoje, nem amanhã e nem no dia da nossa morte. E ainda bem, porque não estar pronto é o que nos motiva para cada vez estar
menos inacabados ou menos não prontos. A questão é estar em dia, assim como alguém que a gente pode falar, nossa, morreu fazendo o que gostava, morreu buscando o sonho, morreu realizando o que queria. Então, é isso, é estar na caminhada no sentido certo. A gente nunca vai estar pronto para morrer, mas a gente vai estar menos inacabado. Porque uma pessoa que chega no final da vida e fala, poxa, tinha tanta coisa que eu tinha que ter feito, aí foi. Ou eu tinha tanta coisa para fazer, aí beleza, porque vai ter mesmo. Então, é muito mais saudável ter coisas para fazer do que coisas por fazer. E se sua vida está muito cheia de coisas por fazer, o medo da morte fica muito maior. Porque você não está curtindo. Tá muita coisa por fazer. E o por fazer é para trás. Tem muita coisa atrasada. Tem muita coisa que você queria cuidar da sua saúde, dos seus queridos, de você e da sua família, que são as coisas mais importantes, né? Pela nossa conclusão aqui. Então, coisas por fazer dão uma sensação de atraso e um medo enorme de morrer incompleto. Coisas para fazer te motivam. E aí a morte fica até mais para frente, porque a gente acredita que com esse olhar para frente, a vista se dilata. Então, isso vai mais para frente, né? A visão dilata. Então, nós conseguimos enxergar um pouco mais quando a gente pensa futuro e não a vida como um tirar de atraso, porque dá muito medo morrer, dá muita aflição morrer com essa vida inacabada. Então, esquece o tempo. Esquece o tempo que ele não liga. A questão é, foca no que você faz no tempo que você tem. E para ser bem prático mesmo, para a gente ir mais para a prática e espero que esse tanto de filosofia e reflexão seja suficiente para a gente poder ir para a prática. Gestão de vida é gestão de compromisso e de tarefa. Não tem outra coisa que nós estamos fazendo da hora que nós acordamos até a hora que nós dormimos que não seja compromisso ou tarefa. Nós estamos aqui em uma aula. Isso é um compromisso. Porque tem hora, tem gente e tem lugar. Se você está assistindo com a gente aqui, ou se você está assistindo depois, se você está assistindo depois, pode ser que seja uma tarefa, porque você tinha uma tarefa de assistir a essa aula. E aí, assistir a essa aula é uma tarefa, porque não tem hora, você pode escolher a hora. Não tem gente envolvida, né? Já foi gravado. E não tem lugar. Você pode assistir quando você quiser, onde você quiser. Agora, aqui, nesse compromisso, na aula, no ao vivo, tem gente, que sou eu, que são vocês. Tem hora, nós marcamos para começar aqui, no horário. E tem lugar, que é o link, que é o Zoom. Então, tudo que tem hora, gente e lugar caracteriza um compromisso. Uma reunião é um compromisso. Um dermatologista é um compromisso. Tudo que tem hora, gente e lugar caracteriza um compromisso. Já tarefas não são compromissos. Eu vou dar um exemplo aqui. Comprar banana para o café da manhã de amanhã. Essa banana, ela tem que estar aqui em casa à noite ou, no máximo, antes do café da manhã. Eu posso comprar a banana meio-dia, eu posso comprar no dia anterior, né? Eu posso comprar a banana meio-dia, eu posso comprar às 10 da manhã, eu posso comprar às 10 da noite, posso comprar na venda da esquina, posso comprar na rua, no supermercado, na quitanda, não importa. Então não tem muito horário e também não tem muito lugar. Tem um deadline, que é amanhã, 6 horas da manhã. Eu posso até acordar às 5 da manhã para comprar, mas não seria uma experiência muito agradável. Então eu prefiro comprar com antecedência, mas que ela vai estar aqui no café da manhã, amanhã, às 10 da manhã. Isso é um fato. Então, isso é um fato. Isso é uma tarefa. Comprar banana é uma tarefa. Por exemplo, comprar presente para sua mãe. Imagina que o aniversário da sua mãe é dia 29. Se o aniversário da sua mãe é dia 29, você precisa que esse presente esteja comprado, talvez até dia 28. Então, você pode se programar para comprar até dia 28. Pode ser online, se você tiver tempo hábil e se a entrega chegar. Pode ser no shopping, pode ser numa loja no centro, pode ser de um amigo seu ou de uma amiga sua que faça algum tipo de prato, chocolate ou
cosmético natural ou enfeite interessante. Então, na tarefa, não tem hora, gente, lugar. Tem flexibilidade. Tarefas são mais flexíveis, dependem mais de você. E com isso eu não quero dizer que compromisso e tarefas são coisas importantes e não importantes. Tudo tem sua importância. A questão é a diferença da natureza dessas duas coisas. Porque como são coisas diferentes, moram em lugares diferentes e têm que ser tratadas de maneiras diferentes. Porque muita gente acha que é a mesma coisa e trata igual. E como eu dei o exemplo para vocês de que eu não perco tempo quando alguém atrasa comigo, ou quando alguém desmarca comigo, por que eu não perco tempo? Porque eu tenho as minhas tarefas muito organizadas, separadas dos compromissos, de forma que eu possa olhá-las rapidamente e escolher o que eu quero fazer, ou o que eu preciso fazer, o que é mais importante, na hora. Então, essa divisão já tem uma vantagem aqui. Primeiro, eu ter clareza daquilo que está pendente na minha vida, porque compromissos não são pendências. Eu tenho um dermatologista marcado para daqui 15 dias. Eu tenho dentista marcado para amanhã. Eu tenho uma reunião já marcada para hoje, daqui a 2 horas. E eu tenho já para daqui 2 semanas uma sessão com o meu cliente marcado, ou uma entrevista marcada. Isso é compromisso. Compromisso não é pendência. Compromisso basta o dia que chegar a hora e a data, o dia e a hora, acabou. Eu vou lá e faço. Compromisso não é pendência. Tarefa é pendência. E quando eu tenho uma fatia de tempo, eu já vou tirando as pendências da frente. Porque eu trato isso de maneira diferente. Então, eu não preciso planejar meus compromissos. Eles vão surgindo conforme a pessoa pede, eu marco. Conforme alguém me solicita, eu tenho agenda, eu marco. Então, isso vai acontecendo, vai sendo construída. Minha agenda está pronta para daqui 3 meses. Não que ela esteja lotada, mas tem coisas marcadas para os próximos 90 dias. E elas já estão, minhas semanas estão mais ou menos, o esqueleto delas está montado. O que eu tenho que administrar mesmo são as minhas tarefas. Então, só para recapitular, compromissos têm hora, gente e lugar. Isso caracteriza, tem que ter hora e gente e lugar, tem que ter os 3 mesmo. E compromissos, eles vão morar na agenda. Isso aqui é um exemplo do meu Google Agenda. E aí só estão compromissos. Vocês estão vendo que aí que não tem comprar banana, não tem comprar presente para a mãe, não tem ligar para marcar o médico. Não, ligar para marcar o médico é tarefa. Quando eu marco o médico é compromisso, mas vocês não vão ver aí lembrar de pagar um boleto. Não tem nada aí. Aqui só tem o que tem hora, gente e lugar. E aí sim, essa é uma agenda de compromissos. E chamam compromissos porque eu dei a minha palavra para aquela pessoa que estaria com ela, naquele lugar, naquela hora e naquele dia. Isso chama compromisso, comprometimento. Dei a minha palavra. Se eu quiser, por exemplo, não ir num compromisso meu, por exemplo, aqui com a Mariana na quarta-feira, dia 12, às 2, eu decido ir 2h30. Eu tenho que avisá-la. Eu não tenho flexibilidade. Eu tenho que refazer o acordo. Se eu decido que eu vou encontrar a Mariana, sim, às 2, mas eu vou encontrar ela, não vou encontrar no escritório dela, eu vou num café. Não, tem hora, tem gente e tem lugar combinado. Qualquer mudança, eu tenho a obrigação de recombinar, de refazer o compromisso. Tem pouca flexibilidade sozinho. Eu não posso mudar as coisas sozinho. E outra questão é que muita gente pega essa agenda e enche de tarefa. E é isso daquela impressão de uma agenda lotada. A pessoa fala, se minha agenda está lotada. Não, sua agenda não está lotada. Sua agenda tem 5 compromissos e 30 tarefas. E é muito difícil, porque uma agenda, ela pede um horário. Para eu colocar qualquer coisa na minha agenda, eu tenho que colocar um horário. Eu coloco um evento de dia inteiro, ele fica grudadinho lá em cima. Mas, de qualquer maneira, quando nós criamos uma tarefa na agenda, erroneamente, né, na minha opinião, quando a gente cria uma tarefa na agenda erroneamente, nós colocamos também um horário, né? E é muito raro a gente conseguir fazer a tarefa exatamente naquela hora. Por exemplo, imagina se eu coloco comprar banana às 9 da manhã. E se não der? Eu vou colocar para jogar ela para tarde? Aí não dá. Aí joga ela para o dia seguinte. Aí não dá. Eu jogo ela... Então, esse negócio de ficar passando a limpo é horrível. Por isso, eu vou mostrar para vocês onde colocar as tarefas. Muitos de vocês já sabem, mas eu vou recapitular a diferença entre uma coisa e outra. Mas as tarefas nunca ficam na minha agenda. Imagina que eu coloquei uma tarefa lá para daqui 10 dias de manhã.
e para uma daqui 5 dias, e uma para hoje, e uma para tarde, e uma para de manhã. E aí eu tenho aquele chá de cadeira de 40 minutos na sala de espera do meu médico, ou esperando meu carro ficar pronto, que foi alinhar e balancear, me falaram que estaria pronto assim que eu cheguei às 5, e me entregaram o carro às 5h40. E esses 40 minutos, o que eu faço? Se eu ficar olhando na minha agenda para procurar as tarefas, eu já perdi tempo. E a minha agenda não fala qual tarefa é a mais importante, nem qual que é qual que é a próxima tarefa que eu tenho que fazer. Mas se eu tenho as minhas tarefas numa lista, fica rapidinho, fica facinho achar o que eu tenho que fazer naquele momento. Ao invés de ficar aqui na minha agenda garimpando as minhas tarefas, porque eu vou perder um tempo procurando as tarefas, aí depois que eu encontro as tarefas, eu tenho que elencar na minha cabeça qual é mais importante, o que eu deveria fazer naquela hora para já tirar da frente. Com uma lista é mais fácil. Então, quando eu falo de compromissos, deixa eles na agenda, bonitinho, só o que tem hora, gente e lugar, porque quando a gente fala de tarefa, a gente tem que falar de flexibilidade. Isso é tarefa. Tarefas têm mais flexibilidade e tarefas moram em listas. Que listas eu uso? Eu uso o To-Do da Microsoft. Para compromissos, eu uso a agenda e para tarefas, eu uso o To-Do da Microsoft. E eu já falei para vocês, eu amo o Mac e o iPhone, porque eu acho que são sistemas operacionais e hardwares fantásticos, espetaculares. Gosto. Do iCloud, não tem nuvem boa, não. Então, a nuvem da Apple, para mim, não vale a pena. Passo reto. E aí, gosto muito dos serviços do Google. Então, uso o Gmail, uso o Google Drive e uso também o Google Agenda. E o Google tem um gestor de tarefas que chama Google Tasks. Mas eu não acho que ele é o melhor. E aí, eu uso da Microsoft. Então, o que eu recomendo e o que eu uso são sempre as melhores ferramentas que eu encontrei e que são gratuitas. Porque o dia que não for melhor, eu vou ser o primeiro a falar para vocês, use outra. Eu não sou refém nem fã de nenhuma plataforma e nem tenho vínculo algum. O meu compromisso é com a ferramenta simples, a ferramenta gratuita e a ferramenta que resolve seus problemas. Então, todos os aplicativos que eu recomendo são aquelas que eu uso e colocam ordem no dia a dia para que ele não vire um caos. Então, olhando aqui para o meu To-Do, não existe essa visualização, certo? Eu dei 3 prints de tela do meu telefone, não dá para olhar as listas ao mesmo tempo, nem no desktop. Mas aqui eu tenho as 3 listas da minha vida, pessoal, Pupa e Waldorf. Então, aqui eu tenho 3 árvores do meu jardim. Eu tenho minha vida pessoal, a minha vida profissional de mentorias e consultorias, e Waldorf, que é a minha vida profissional na escola. E aqui estão minhas tarefas. Então, olha ali, marcar panorâmica, que está na minha lista pessoal. É marcar panorâmica. Depois que eu marcar, vira um compromisso de agenda. Livina, né? O carro. Então, 1 de 3. Então, ali dentro eu tenho 3 tarefas, que é a questão do amortecedor, a questão da pastilha de freio e a questão do óleo. Para o futuro, eu tenho algumas tarefas futuras, né? Ali 0 de 4, então 4 itens, subtarefas ali dentro. Exames Nancy, que é a penúltima ali, e marcar dentista. Então, são tarefas, tem flexibilidade. Eu posso fazer isso hoje, amanhã ou depois. Se vocês olharem na minha lista Pupa, a última é do Campana, que quando eu tirei o print, ela estava com uma data para o dia 14 de agosto. Uma sexta-feira. Então, a Fabiola, de Jaboticabal, quinta-feira, 13 de agosto. Então, isso não são compromissos. Eu tenho que ligar para essas pessoas para confirmar alguma coisa com elas ou para passar uma informação para elas. Tanto é que tem anotações dentro dessas tarefas. Então, tudo que está aqui é tarefa. E é esse aplicativo que eu me norteio para o meu dia a dia entre um compromisso e outro. É isso que eu olho para fazer as minhas tarefas. E também, quando eu tenho uma pequena fatia de tempo de 5, 10, 30 ou 1 hora, é aqui que eu pego. Então, eu consigo filtrar por data, eu vejo todas as tarefas que são para hoje. E se eu não fizer hoje, eu não tenho que passar para amanhã. Ela fica ali, ó, atrasada. Eu consigo filtrar por estrela. Então, eu vejo todas as tarefas que têm estrelinha, que são as importantes. Então, eu consigo focar naquilo que eu preciso fazer. Isso aqui é uma lista de pendências, não é uma lista de compromissos. É diferente uma lista de pendências
para uma lista de compromisso. Então, dominando minhas tarefas em listas poderosas e sempre à mão, eu não perco tempo, eu não deixo o tempo passar em vão. E aí eu não reclamo que no final do dia eu não consegui fazer o que eu precisava. Porque eu tenho à mão as coisas que me ajudam a dizer o que eu tenho que fazer e as coisas que eu escolhi fazer, com as listas de tarefas. Então, é muito importante tratar as tarefas com respeito e no lugar certo. Compromisso é diferente de tarefa. Moram em lugares diferentes, essas categorias merecem tratamentos diferentes. Então, não existe gestão de tempo, existe gestão de vida. Quer fazer uma melhor gestão da sua vida? Faça uma boa gestão dos seus compromissos e das suas tarefas. Apenas 25% dos brasileiros têm uma agenda estruturada e uma lista de tarefas clara, escrita. Lógico, tem muita gente que tem na cabeça, eu sei que eu vou fazer, minha agenda já está aqui, ó, minha lista de tarefas está aqui. Só 25% das pessoas têm uma estrutura. Então, vocês imaginam que 75% das pessoas não começam o dia com aquilo que elas vão fazer escrito, firmado consigo mesmo, de tarefas e compromissos. E aí, quando a gente pensa em tarefas e compromissos, só vou recapitular aqui para vocês que, onde eu administro isso? Google Agenda e To-Do da Microsoft. Esses dois treinamentos vocês têm aqui dentro do nosso programa, dentro do programa OPA, vocês têm tutoriais de passo a passo como configurar um Google Agenda, como configurar um To-Do da Microsoft. Através dos treinamentos que eu fiz com a Lorena, que montou seu jardim, organizou seus arquivos, organizou sua agenda, organizou suas tarefas, organizou seus e-mails. Se você seguir a linha, a espinha dorsal do que eu fiz com a vida da Lorena, você pode fazer com a sua. Isso está tudo gravado. Então, quem não fez ainda, eu super recomendo que vá lá e faça uma ótima gestão de vida, né? E aí, pensando numa agenda, coloquei aqui essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, essas 7 fileiras, né? 7 colunas de containers aqui, como se fossem os 7 dias da semana, para fazer uma analogia com a agenda, e a agenda tem seus containers, que são seus compromissos. E eu posso até pensar nos containers amarelos como os horários que você pode fazer as suas tarefas. Então, eu não recomendo que você coloque na sua agenda suas tarefas têm que morar na lista, mas você pode bloquear na sua agenda um compromisso, um container com você. E aí você pode escrever to-do, uma fatia de to-do de manhã de 1 hora, 1 hora e meia, uma fatia à tarde de to-do que você combina com você, então você bloqueia a sua agenda para to-do. E nesses horários, o que você faz? Você pega o seu to-do e vai fazer as tarefas mais importantes ou que são para aquele dia. Porque você garante que você bloqueia a agenda com você e, ao mesmo tempo, não suja, não borra a sua agenda com um monte de tarefa que você vai ter que ficar passando a limpo. Então, a sua lista vai estar sempre viva, entrando e saindo tarefas, sempre controlada na lista, só que você tem os seus horários de olhar a sua lista e fazer. Esses são os horários já que você combinou com você mesmo. E se, por exemplo, esse container verde água central, ele é um compromisso que você tem que fazer e uma pessoa te deixa esperando, imagina que você marcou no Zoom com uma pessoa e você entra e nunca que a pessoa entra. E a pessoa começa a atrasar, você está lá e a pessoa não entra. Enquanto isso, você faz o quê? Não estava marcado para fazer to-do, mas você ganhou uns minutinhos ali do atraso da pessoa. Você ganhou os minutos, você não vai perder. O que você faz? Pega a sua lista de tarefa do to-do, faz a tarefa que for possível. Ou você pode começar uma tarefa, pode ser que a pessoa te interrompa, ela entre e você não terminou, mas você salva o arquivo e pelo menos aqueles 5 minutos que imagina que é para fazer uma planilha. Fazer uma planilha demora, mas eu tenho que juntar os dados. Então eu começo a juntar os dados, garimpo daqui, de repente a pessoa aparece. Para naquele ponto, congela e depois você volta a fazer. Mas aquele tempo não foi perdido. Então a minha sugestão é: crie na sua agenda containers de to-do e nesses momentos pegue sua lista e faça tudo que for possível. Alguém te deu um atraso?
né, alguém te deixou esperando, passa a mão na sua tarefa e faça tudo que for possível. Não existe gestão de tempo. Existe uma otimização do tempo, não deixando que ele escape entre os dedos.